Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Nossa aula hoje de primeiros socorros é sobre hemorragia. Bom, pessoal, o que é hemorragia, então? Na verdade, hemorragia é a perda de sangue do sistema circulatório devido à ruptura dos vasos sanguíneos. Então, é o extravasamento de sangue para fora dos vasos. A gravidade da hemorragia ela é medida pela quantidade, pela rapidez que esse sangue é perdido ou extravasado. Quando a gente tem uma perda muito grande de sangue, o nosso organismo responde com algumas respostas fisiológicas. Agora, se essa perda for superior a essa resposta compensatória do meu organismo, então o indivíduo entra em choque hipovolêmico, que é algo muito grave, traz consequências desastrosas. A gente vai ter uma aula só sobre choque e a gente vai falar um pouquinho do choque hipovolêmico, ok? Porém, se o indivíduo receber assistência médica imediata, com reposição desse volume adequado de sangue que ele perdeu, esse fato então pode ser reversível. Nós temos dois tipos de hemorragia interna e hemorragia externa. E nós vamos falar um pouquinho delas agora. Bom, a hemorragia externa, ela pode ser dividida em arterial venosa e capilar. Como que a gente pode diferenciar? Normalmente, o sangue de origem arterial, ele possui uma grande pressão, é de tom vermelho vivo por ser rico em oxigênio. Então, portanto, é a forma mais grave de perda, necessitando de um atendimento rápido. O sangue de origem venosa, ele possui menor pressão e é de tom vermelho mais escuro. Ele é um sangue pobre em oxigênio. Então, a perda desse sangue venoso, ele é menos grave comparado ao sangue arterial. Contudo, a demora no atendimento também pode trazer consequências fatais. Já as hemorragias capilares são pequenas perdas de sangue em vasos de pequeno calibre que recobrem a superfície do corpo. Então, a gente tem o sangue arterial, que é esse sangue mais vivo, um sangue rico em oxigênio. Então, uma hemorragia arterial precisa de socorro muito rápido. Por quê? Cada batida do meu coração vai esguichar uma quantidade muito grande de sangue para fora do meu corpo. Então, a chance de eu perder sangue mais rápido é muito maior. O sangue venoso também a gente consegue controlar, é uma hemorragia importante. E a hemorragia, né, que não chega a ser uma hemorragia, mas de capilares, é quando a gente corta o dedo com a faca de cozinha, enfim, esses cortes menores, então que a gente tem rompimento de capilares, que são esses vasos pequenininhos. A hemorragia interna é aquela que a gente não vê, não é visível, né? Então, todo o sangue perdido, ele vai se acumular em algum lugar dentro do nosso corpo, geralmente nas cavidades do organismo, como o crânio, na cavidade abdominal, na cavidade torácica, entre outros. Tá? Algumas manifestações podem ser encontradas. Então, a fraqueza, sonolência, frio, sede, alteração no nível de consciência, respiração rápida, pele pálida, fria e úmida, tremores, né? Então, algumas situações nos ajudam a pensar em hemorragia interna. Então, quando a gente fala de um acidente automobilístico no qual o impacto foi extremamente forte, ferimentos por arma de fogo, faca ou qualquer outra arma branca, um acidente em que o corpo suportou uma grande pressão, como uma queda, por exemplo, esmagamento, né? Então, a gente tem que suspeitar de hemorragia interna nesse caso. É extremamente difícil para um leigo, para quem não está acostumado, saber se está ocorrendo ou não uma hemorragia interna. Porém, caso um desses acidentes ocorra, ou um desses sintomas, ou se o local do acidente ajudar a suspeitar que se trata de uma hemorragia interna, a gente precisa então manter a calma, chamar o serviço especializado em emergência o mais rápido possível. Bom, pessoal, então agora eu vou falar para vocês de algumas coisas que a gente pode fazer para poder socorrer a pessoa que está tendo uma hemorragia.
Primeiro, eu preciso expor o local da lesão. Por quê? Eu preciso saber o tamanho, a gravidade desse ferimento. Então, por isso que o SAMU chega e ele corta a roupa da pessoa para que ele possa visualizar o grau de lesão desse paciente. Então, a primeira coisa é expor o local da lesão. A primeira técnica aqui, muito importante, é chamada de pressão direta. Então, eu exerço com a minha mão uma pressão sobre esse ferimento até que ele possa estancar, tá? Então, se o ferimento for muito grande, na verdade, para qualquer tipo de ferimento, primeiro eu preciso higienizar as minhas mãos, se possível estar de luva, né? Mas eu posso usar uma gaze, se eu não tiver uma gaze, uma faixa, como tem aí na foto, ou até uma toalha limpa, posso pôr sobre o ferimento e fazer uma pressão para que esse sangramento pare. Então, essa primeira técnica é chamada de pressão direta. A segunda técnica que a gente usa bastante é a elevação do membro. Então, quando eu faço a técnica de pressão direta e mesmo assim eu não conseguir parar esse sangramento, então eu faço a elevação do membro. Ou seja, eu vou dificultar um pouquinho esse retorno sanguíneo, então eu vou conseguir fazer com que essa hemorragia estanque. Bom, fiz a pressão direta, não consegui estancar essa hemorragia. Eu fiz a elevação do membro, também não consegui estancar a hemorragia. Então, eu tenho uma terceira técnica, que é o ponto de pressão. Então, eu posso pressionar a artéria braquial, que aí na foto que vocês estão vendo no braço. Se eu tiver um ferimento de membro superior, por exemplo, ou no braço. E a artéria femoral, se o meu ferimento for no membro inferior, na minha perna, no quadril, enfim. Eu pressionando essa artéria, eu também consigo fazer com que diminua o fluxo sanguíneo e aí eu tenha uma perda menor desse sangue. Bom, nessa foto eu coloquei para vocês todos os pontos arteriais. São pontos importantes onde eu posso fazer a técnica de pressão direta sobre esses pontos, então para que eu consiga diminuir essa hemorragia que nenhuma das outras técnicas resolveu. Então a gente tem o ponto temporal, o braquial, o radial, o tibial, o pedial, a poplítea, femoral, ulnar e a carótida. Bom, pessoal, existem dois tipos de hemorragia que eu acho importante falar, que o pessoal tem bastante dúvida. No caso de sangramento do nariz, por exemplo, eu ponho a cabeça para trás, eu ponho a cabeça para frente. Qual é o perigo de se colocar a cabeça para trás? É a pessoa engasgar com sangue. Então, o que a gente faz? A gente senta a vítima com a cabeça para frente para evitar que ela mesma engula esse sangue, evitando náuseas e vômitos. A gente faz uma pressão nas narinas com o dedo indicador e o polegar em forma de pinça durante uns 10 minutos. Oriento a vítima para respirar pela boca. Então, após cessar o sangramento, a gente orienta, então, a não assoar o nariz, a evitar esforços e também evitar exposição ao calor. Caso o sangramento persista, a gente repete essa ação por mais 2 vezes. Se nenhuma das manobras resolver, então a gente remove a vítima imediatamente para o serviço de saúde, para um socorro ou hospital mais próximo. Um outro sangramento bastante comum é um sangramento na boca. Então, a gente utiliza a técnica de compressão direta para sangramentos nos lábios, por exemplo. Então, caso o sangramento seja nos dentes, o socorrista, então, vai visualizar o local do sangramento, preparar uma gaze, um chumaço de algodão, um pano limpo para colocar nesse local exato do sangramento e pedir à vítima para morder durante 10 minutos. Então, é a técnica também de pressão e de compressão direta. Bom, pessoal, é isso. Lembrando, então, que a hemorragia mais grave, mais importante, é a hemorragia arterial, onde eu tenho uma maior quantidade de sangue jorrando para fora do meu corpo. Tá? Quando a gente fala de hemorragia arterial, eu tenho que pensar que cada batida do meu coração vai jorrar uma grande quantidade de sangue para fora do meu corpo.
Então, eu preciso urgente de socorro médico para essa pessoa, tá? Pode levar à morte rapidinho. Na hemorragia arterial, a gente pode também fazer o uso do torniquete, tá bom? Lembrando só que o torniquete não pode ficar muito tempo, porque ele impede a circulação, né? Então, se ficar por muito tempo, eu não vou ter circulação por um longo período neste local e pode haver a morte dos tecidos nesse membro, tá? O que reforça a importância de chegar rapidamente ao pronto-socorro. Então, pessoal, hemorragia, usar as técnicas que eu ensinei, manter sempre a calma e cuidado, tá bom? De preferência, sempre usar o equipamento de proteção individual para que você não tenha contato com o sangue de outra pessoa, tá? Se não for possível, procure se proteger bastante, usando uma toalha limpa sempre, tá? E tomara que nunca aconteça, que vocês nunca precisem usar isso que vocês estão aprendendo, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.